Oi, gente. Muito prazer, eu sou a Ellen Pedroso e eu, em vista do coronavírus, tô querendo fazer esses materiais já faz um tempo e, enfim, faz parte de um sonho maior meu de construir uma empresa de consultoria e tal, mas em vista do coronavírus, sinto que o tempo está aí pra gente falar sobre assuntos que se tornarão muito relevantes. Eu, no meu TEDx, fiz a seguinte pergunta: e se você tivesse acesso às coisas, o que você faria com o teu tempo? E eu sei que essa é uma realidade de poucos, que acesso é uma questão muito delicada nesse momento, mas existem algumas questões que eu quero compartilhar o meu conhecimento. Ano que vem faço 10 anos de carreira em consultoria em design estratégico e cultura organizacional. Já participei de uma série de projetos no mundo inteiro, na Ásia, nas Américas e inclusive já participei de projetos em países em situação de crise. E quero compartilhar um pouco algumas perspectivas, algumas coisas que eu já pude aprender, algumas boas práticas, em especial falando de cultura organizacional e de estratégia. Quero conversar com você que trabalha em grandes empresas, com você que tem uma pequena empresa e precisa muito de ajuda nesse momento, para trabalhar de casa, para se reinventar, para pensar em em novas formas de fazer o que você já faz. Enfim, esse vídeo, na verdade, eu percebi que eu vou ter que fazer uma série, porque não vai dar para falar sobre tudo de uma vez só, mas eu quero começar tudo isso esclarecendo alguns pontos sobre o coronavírus. Hoje é dia 16 de março, se eu não me engano. Deixa eu confirmar essa data aqui. Não, hoje é dia 17. Hoje é dia 17 de março. Ontem, oficialmente, informei todas as pessoas com quem eu trabalho e que eu sou próxima, que eu tô em isolamento voluntário, porque tem uma pessoa da minha família que trabalha na linha de frente na área da saúde e tá tratando diretamente com casos possíveis, né? Ainda não tivemos confirmação, pelo menos não perto dessa pessoa da minha família, mas já é sabido que o coronavírus está no Brasil. Tem vários experts falando sobre isso. Eu vou preparar uma série de links e vou deixar aqui na descrição para todo mundo se informar, porque eu realmente acredito que informação é o que vai fazer a maior diferença nesse momento. Tem um ponto muito crucial que eu quero tratar aqui com vocês, que é sobre a conscientização sobre o seguinte fato. Segundo a Exame, se eu não me engano, esse dado é de 2015, 1% da população brasileira fala inglês e 3% fala uma outra língua. Eu acredito que esse número tenha aumentado, mas eu não tenho fontes que me deem dados sobre isso. Tendo esse dado de 2015, que já tem 5 anos, mas que ainda é verdadeiro e eu acredito que a realidade do Brasil continua próxima disso, eu quero que todo mundo pense o seguinte: eu sou parte de uma parcela ínfima da população brasileira e global, onde eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro o tempo inteiro. Elas estão no meu Instagram, elas estão me mandando mensagem no WhatsApp, estão falando comigo. Eu tenho contato com pessoas em países diferentes, em mais de 100 países diferentes, constantemente, faz parte do meu dia a dia. Então, eu tenho acompanhado o desenrolar do coronavírus por essas pessoas.
E óbvio, tem notícia, tem muita coisa acontecendo, tem uma pessoa da minha família que trabalha na área da saúde, mas eu tô aqui para falar um pouco sobre esse 1% que eu tava falando com vocês. Tem 1% da população brasileira que pode ter acesso a informações que estão vindo de fora do Brasil e que não estão sendo colocadas em algum tipo de molde pela mídia brasileira. Se você faz parte desse 1%, eu te convido a pensar sobre a sua responsabilidade nesse momento. A gente está tendo acesso a coisas que vão ter que ser traduzidas para vídeo, para algum tipo de legenda, para algum tipo de artigo, considerando o analfabetismo dentro do Brasil ainda em cima disso tudo, ainda temos tudo, é uma realidade, gente, não tem como a gente fugir disso. Então, se você é uma pessoa que sabe ler, sabe interpretar um texto, que você consegue, eu sinceramente vejo a gente como meios, especialmente você que fala inglês, como meios de comunicação para passar dados que podem demorar muito mais para serem acessíveis às massas através da mídia. Eu tenho feito esse trabalho de compilar coisas, e daí também acho que a gente tem nisso uma responsabilidade em ver fontes que são confiáveis. Já tem uma série de artigos científicos, gente, a quantidade de material que está sendo produzido dentro do universo acadêmico com qualidade, com credibilidade é alto. Eu acho que, não sei, nunca passei por uma crise dessas antes que fosse necessário fazer esse tipo de movimento, mas fato é que já temos especialistas brasileiros de diversas áreas. Temos doutores, temos mestres, temos pessoas que são cientistas, que são pessoas de credibilidade, que estão falando sobre o assunto, que não são só médicos, que estão falando sobre comportamento social, que estão falando sobre pânico, que estão falando sobre uma série de questões que permeiam esse movimento todo que está acontecendo com o coronavírus e que é parte extremamente necessária, especialmente para quem está mais fragilizado nessa situação. Então, se você é uma das pessoas que tem acesso a esse tipo de informação, por favor, compartilhem. Eu realmente acredito que a informação é o que vai fazer a gente agir a partir de um processo que não vem do pânico, e sim que vê tudo isso de forma realista e que mostra caminhos possíveis. Inclusive tenho lido alguns textos de autores, de algumas pessoas falando sobre como essa pode ser uma ótima oportunidade para a gente aprender a trabalhar de formas novas, e também acho que para a gente aprender a ser um pouco mais humano, trabalhar mais em comunidade, colaborar, que são habilidades que já estão aí, que o Fórum Econômico Mundial, enfim, vários outros, várias fontes aí, né, do mundo corporativo já estão falando que a gente vai precisar dessas habilidades desenvolvidas para o mundo que está vindo, e eu acho que essa é uma situação que isso só se tornou mais evidente, foi acelerado, ninguém estava realmente planejando isso, não estava na prioridade de ninguém, de nenhuma empresa, pelo menos que eu conheço, mas a gente já tem um universo que trabalha remoto, a gente já tem um universo que acontece de uma forma que não é o jeito tradicional de se trabalhar numa empresa, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque eu sei que todo mundo aqui está precisando de uma luz nesse caminho, e eu trabalho de forma remota há 4 anos. Os últimos times que eu gerenciei projeto tinham mais de 100 pessoas, de mais de 60 países diferentes. Existe uma realidade nas empresas onde, aqui no Brasil pelo menos, ou em cada país, se você está numa empresa, as pessoas estão no mesmo fuso horário que você está trabalhando com as pessoas que estão no mesmo fuso horário que você já tem 50% a menos de problemas do que eu tinha, por exemplo, quando eu estava gerenciando esse tipo de projeto multicultural com pessoas de países e continentes diferentes. Então, assim,
tem muita coisa ainda para eu falar sobre esse tipo de coisa, quero passar muitas dicas, quero passar ferramentas, quero falar de coisas práticas, quero falar de coisas estratégicas, quero falar de cultura, quero falar de aspectos emocionais, de gestão, desses aspectos todos que envolvem esse tipo de movimento e de trabalho, mas nesse momento, tendo falado tudo que eu já disse, eu quero reforçar uma mensagem que é o que em inglês eles estão chamando de #Flatten the Line, que é o seguinte. Eu vou deixar aqui também todos os vídeos, tem um vídeo do Átila, tem um vídeo de uma neurocientista da Casa do Saber que fala sobre isso também aqui embaixo. A grande questão é a seguinte, gente, e é por isso que eu decidi me isolar, não só porque eu posso ser vetor de contágio, porque eu tenho uma pessoa da minha família, porque eu tenho pessoas da minha família que estão em grupo de risco, que estão ali acima dos 60 a 70 anos, então assim, temos que pensar sobre todas essas questões, e eu refletindo sobre todas essas questões, especialmente porque eu conheço pessoas em outros países que estão sofrendo muito com a questão do coronavírus, que já tiveram casos de pessoas hospitalizadas, inclusive pessoas que conhecem pessoas que eu não conheço diretamente, mas eu conheço gente que sabe de gente que já morreu por causa do coronavírus fora do Brasil, em outros países. Então, assim, se você não conhece alguém que podia falar, já conhece alguém que morreu por causa do coronavírus, eu conheço gente que já me falou, tem fulano de tal que eu conheço que morreu pelo coronavírus. Então, assim, eu quero explicar pra vocês, rapidamente, o que todos esses experts que vão estar aqui nos links vão explicar. Existem duas situações possíveis, a situação da Itália e da China, que foi de rápido contágio e por isso a curva foi além da capacidade do sistema de saúde de atender pessoas, então o distanciamento social, ele abaixa essa curva, porque todo mundo que pode contagiar outras pessoas com o vírus, por mais que o vírus não esteja se manifestando em você, você pode passar o vírus para outras pessoas. E tem dados já dizendo a quantidade de dias, como que o Átila está fazendo vários materiais sobre quanto tempo o vírus fica vivo em cada tipo de material de superfície. Então vocês podem checar tudo isso depois, eu não sei esses dados de cabeça agora. Mas o grande ponto temos que pensar uns nos outros. Tenho amigos em isolamento na Itália que são brasileiros, estão pedindo, inclusive tem uma brasileira aqui, que vou botar o vídeo aqui embaixo também, que ela tá pedindo pra gente ter essa consciência, porque se a gente conseguir baixar essa curva, qual que é a questão aqui, gente? Se você contagiar as pessoas mais tarde, o sistema de saúde não se sobrecarrega. Então essa linha aqui, imagine que aqui a gente tem uma quantidade de pessoas ao longo do tempo e aqui a gente tem a quantidade de pessoas que podem ser atendidas pelo sistema de saúde. Se a gente tem um contágio muito rápido, acontece o que aconteceu na Itália. O sistema se sobrecarrega e hoje já saiu uma notícia dizendo que pessoas acima de 80 anos não serão atendidas em hospitais, ou seja, não tem o que fazer, porque o sistema já está sobrecarregado e essas pessoas têm maior possibilidade de morte, portanto elas já estão sendo eliminadas do atendimento na Itália. Então assim, pra gente não chegar em uma realidade onde o sistema de saúde se sobrecarregue, quanto menos a gente tiver contágio e por isso lavar a mão 20 segundos, usar álcool gel, limpar as superfícies onde alguém pode ter espirrado. Tem uma série de coisas, inclusive na Itália eles já estão fazendo isso. Não pode entrar mais do que uma quantidade de pessoas numa certa quantidade de tempo dentro do supermercado, para poder manter a distância, para não ter contágio entre si. Então assim, são medidas que já estão sendo tomadas. A gente pode aprender com a história da Itália e da China e de outros países que conseguiram fazer essa curva não exceder o limite do sistema de saúde. A Coreia é uma desses exemplos, Taiwan, a gente tem vários exemplos. Inclusive tem um link aqui embaixo que vai mostrar para vocês, acho que são 8 países diferentes e as estratégias que eles tomaram e como que a gente pode aprender com eles. Alguns desses links estão em português, alguns deles só estão em inglês mesmo. Se você é uma pessoa que fala inglês e quer traduzir, gente, vamos se organizar para traduzir esses materiais para o português o mais rápido possível para a gente poder gerar esse tipo de consciência. Porque qual que é o fluxo natural das coisas?
Quem está sabendo falar inglês está tendo acesso às informações antes. Quando a gente traduzir isso, a quantidade de pessoas que conseguem ler no Brasil já vão ter acesso às informações, e depois as que não vão conseguir ler. Então, vocês estão entendendo? É um processo, a gente precisa acelerar esse processo da forma mais rápida possível. E a gente sabe que no Brasil a forma de consumo de conteúdo e de informação é através de vídeo, é através da fala, é através do áudio. Então é por isso que eu tô aqui, falando em português com vocês, porque esse é o momento que a gente precisa se ajudar, e esse é o momento que eu vejo, especialmente nesse contexto geral, o papel de cada um e como a gente pode se ajudar. Fora do Brasil eu já tô vendo pessoas fazendo Google Docs, fazendo planilha de Excel para mensurar e para dar dicas uns para os outros de como planejar o dia de um filho em casa, como estudar, como fazer tudo isso acontecer. Então todas aquelas leis de homeschooling que a gente estava vendo aqui no Brasil, gente, isso se tornou realidade. A gente vai ter que implementar isso agora dentro das nossas casas, e tem jeito, essa que é a questão. Eu não tô falando tudo isso, gente, pra gente, é o que eu falei, não existe pânico. A gente tem muito pra aprender com o que os outros já fizeram, com o que a gente já tem de informação por aí. Então esse é o momento da gente se mobilizar, da gente disseminar informação, da gente, entendeu, se ajudar de verdade. Então já temos aí exemplos de pessoas dentro de prédios que estão se oferecendo para buscar coisa no mercado, para ajudar a cuidar de filhos, de pessoas que precisam, sei lá, ir no mercado, enfim, para pessoas de grupo de risco não precisar sair de casa. Então esse é o momento, a gente tem muito para aprender com tudo isso, especialmente dentro de colaboração, cocriação. Hoje mesmo eu achei um link sobre, para quem trabalha na área criativa e trabalha na área de tecnologia especialmente, e trabalha com sprint todo dia, toda semana, já tem uma série de vídeos de como fazer design sprint remoto, então tem uma série de coisas que eu quero trazer aqui com vocês, isso são só alguns exemplos. Como fazer planilha de rotina para sua família que tem filho pequeno, para quem tem filho adolescente, para se manter estudando. Várias escolas já estão disponibilizando material de graça para as famílias conseguirem ir mantendo essas rotinas em casa, para quem trabalha conseguir manter a rotina de trabalho em casa. Dentro disso tem algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês, alguns direcionamentos, quero fazer algumas lives para responder perguntas também. E assim, eu de forma pessoal quero que vocês entendam o seguinte da minha parte. Sim, eu tenho planos e sonhos de criar uma consultoria, de vender projeto, de vender conteúdo, de fazer um monte de coisa. Esse não é o momento. O momento agora, gente, é o seguinte, pelo menos da minha parte. Eu entendo que tem muita gente precisando de muita ajuda e eu sei que o meu conhecimento e a minha experiência podem ajudar. Então eu peço para vocês todo o conteúdo que vocês acharem dentro disso tudo que eu falei e além, se eu não souber, eu conheço alguém que sabe. Posso trazer, posso fazer entrevista, posso, enfim, tudo desse jeito. Então, eu não podendo atender, eu com certeza vou poder pelo menos redirecionar vocês. E é isso, gente, tamo junto e vamos... Tem um texto que eu li ontem, que eu li anteontem, na verdade, que eu até compartilhei com os meus pais e mudou muito a nossa perspectiva sobre tudo isso, que é o seguinte, e eu acho que é a mensagem principal que eu quero deixar para vocês. O texto dizia assim: o coronavírus pode ser o maior professor que a gente vai ter nos próximos tempos. Inclusive, deixa eu ler um pedacinho dele aqui para vocês. Então, gente, esse é um texto do Austin Hudson, e eu vou ler aqui para vocês porque eu realmente acho que ele vai ser... que ele pode ser uma ótima perspectiva sobre tudo isso. Então vamos lá. O coronavírus pode ser o melhor professor da sua vida. Se você está bravo com as pessoas que armazenam suprimentos e compram comunidades vulneráveis quando sabem que estão em baixa, eu realmente não sei o que essa parte da comunidade vulnerável quer dizer, mas eu deduzo que se aproveitam de situações como essa, através da vulnerabilidade de algumas comunidades e pessoas. Quando sabem que estão em baixa, talvez agora você entenda como é precisar de insulina que custa $6 por garrafa, mas é vendida sem seguro por $300 a garrafa. Ele é americano. Se você está
surpreso, e lembrando que nos Estados Unidos não tem SUS, tá? Se você está surpreso com o quão fácil foi reduzir o excesso de reuniões, agora você entende o quanto de tempo perdemos no trabalho, que na verdade não ajuda ninguém, mas desperdiça todo o nosso tempo. Se sua empresa encontrou uma maneira em menos de uma semana para ajudar todos a trabalharem em casa, talvez você considere que essa empresa poderia ter feito isso para funcionários com deficiência o tempo todo, mas optaram por não fazê-lo. Se você está desapontado por não fazer o teste do coronavírus, quando outras nações de primeiro mundo o fazem com facilidade, talvez você entenda que políticas socialmente progressivas são projetadas para ajudar em tempos de crise, porque é importante se preparar para o pior, em vez de votar como se nada de ruim pudesse acontecer. Se você está chateado com a gravidade do problema do governo em obter informações vitais e precisas, talvez agora você entenda a importância de apoiar pessoas com conhecimento e experiência em vez de opções de novidades que parecem diferentes. Se você está preocupado com a maneira de fazer face às despesas porque sua empresa reduziu o seu horário ou demitiu você, agora você entende o medo e a preocupação que os trabalhadores com baixos salários enfrentam quando cortamos suas redes de segurança para tornar a vida mais confortável para grandes empresas. Se você acha assustador sair de casa com um risco constante e nunca sabe o que pode acontecer com você ou sua família, agora você pode entender a situação que os imigrantes e refugiados sentem e o que os leva a fugir para um lugar onde as coisas são mais difíceis, sob controle, mesmo que não sejam permitidos. E se você acha impressionante quantos de seus vizinhos se aproximaram para fazer compras em supermercados, tomar conta de crianças ou fornecer refeições para as pessoas da vizinhança, agora você pode ter uma verdadeira noção de como o mundo seria se todos parássemos, vivendo em nossas próprias pequenas bolhas e aprendemos a fortalecer os laços invisíveis que unem a todos nós. As lições estão lá fora. Por pior que seja, você pode optar por aprender com isso ou não. A decisão é sua. Por Austin Hudson. Então, gente, fiz questão de ler o texto porque não vou emitir opiniões sobre certas coisas, visões políticas, nada disso que ele falou aqui, porque não é meu ponto, nem tenho conhecimento suficiente para falar sobre nada disso, mas acredito que ele coloca um ponto muito bom, que é esse último. A gente pode aprender com isso e crescer junto e se tornar mais forte e realmente, né, enfim, se apoiar, colaborar, se desenvolver. Em momentos de crise, especialmente quando eu passei e fiz projetos com comunidades que passaram por processos de crise, emergências, que assim, países sofreram muito, foram muito danificados, muitas casas destruídas, gente sem lugar para morar, perdendo tudo, sem acesso à alimentação porque simplesmente não tinha, coisas nesse sentido. O tipo de trabalho que a gente fez foi justamente de entender o que essas comunidades precisavam para colaborar, para se fortalecer e para se reconstruir da forma que elas gostariam. Do que fosse desejável, do que fosse o sonho delas. E sim, não dá para realizar tudo perfeitamente, mas, gente, se tem uma mensagem que eu quero deixar para vocês com esse vídeo é assim: a gente tá fazendo o melhor com o que tem para hoje. Então vamos fazer o melhor com o que tem para hoje, aprendendo juntos, se desenvolvendo, tirando o melhor caldo possível dessa situação que não é fácil, é uma situação delicada e complicada, já falei isso no começo do vídeo. Mas, dentro do possível, vamos aprender, vamos se desenvolver, vamos melhorar as condições de trabalho, vamos se desenvolver como seres humanos. Tem vários posts aí rolando na internet dizendo que, por exemplo, Shakespeare escreveu suas melhores obras numa praga. Eu nem me lembro se foi bem isso, também não sei se isso é verdade, mas uma das coisas que eu li por aí na internet. Sendo verdade ou não, eu acredito o seguinte, e eu estou vendo isso de algumas pessoas que já estão em isolamento social há mais tempo nos Estados Unidos e em outros países. Cara, se você tem condição de ficar em isolamento social,
Se você é uma pessoa que ganha um salário, tem uma reserva, se você está dentro desses grupos, se você tem condições de estar um pouco mais tranquilo com essa situação, vamos apoiar empreendedores locais. Tem algumas práticas que todo mundo já está falando. Empreendedor pequeno, gente, não é uma empresa grande, não tem fluxo de caixa para se manter por meses, para pagar uma folha de pagamento por meses, enfim. Às vezes nem as grandes têm, mas as grandes, gente, sobrevivem. Elas vão dar jeito, já está tendo Banco Federal nos Estados Unidos, aqui também, já está tendo várias iniciativas, inclusive filantrópicas, de dar dinheiro para pequenos negócios. A Sheryl do Facebook hoje já também começou com várias iniciativas. Gente, tem coisa acontecendo para ajudarem tanto as empresas grandes quanto as empresas pequenas. O que nós indivíduos podemos fazer? A gente pode ir comprar do mercado do teu bairro. Você pode continuar pagando prestadores de serviço que você tem, que você encontra semanalmente. Você pode continuar pagando essas pessoas. Se você não consegue arcar de forma integral, parcial, se você, enfim, tem uma série de práticas que podem ser adotadas para que todos nós consigamos passar por isso. Lembrando que essas pessoas que não têm um colchão, que não tem um colchão, eu digo financeiramente, né? Que não tem dinheiro guardado, que não tem estabilidade financeira de receber um salário todo mês. Enfim, essas pessoas são um grupo de risco, eu digo assim, porque elas estão fragilizadas. Elas são o tipo de pessoa que tá com medo de dizer pro chefe que não quer ir trabalhar porque tá com medo de pegar coronavírus, porque ela vai ser demitida e ela não tem dinheiro para pagar as contas da família para comprar comida. Essas pessoas, então, também existem outras formas da gente apoiar elas. E se você não puder, pelo menos tem como a gente divulgar o trabalho dessas pessoas, divulgar empreendedores pequenos, pra gente conseguir pelo menos se apoiar de alguma forma nesse sentido. Então, eu vejo muito que existem oportunidades, como disse o Austin Hudson, para a gente aprender com responsabilidade, porque é uma situação delicada. E eu, na medida do possível, compartilhando meu conhecimento, minhas experiências e, enfim, da forma que eu puder apoiar pequenos e grandes empreendedores, trabalhadores que agora estão trabalhando remoto, líderes de equipes, gerentes que estão precisando se planejar, como que eu vou implementar novas culturas na minha equipe, gerenciar tarefas, projetos, entregas, deadlines, e a você mesmo também, porque querendo ou não, no fim do dia, todos nós somos seres humanos, todos nós temos emoções, e querendo ou não, esse é um momento onde todos nós teremos a grande oportunidade de desenvolver inteligência emocional. E quando eu digo inteligência emocional, eu não estou falando só de empatia, eu estou falando com a gente mesmo. A gente está tendo uma grande oportunidade de aprender a ser gentil com a gente mesmo e com os outros, entender que cada um está fazendo o melhor que pode com o que tem para hoje. Podemos sim sempre querer excelência e o melhor e as melhores coisas, podemos, mas também temos que ser realistas e entender que todo mundo está fazendo o melhor que pode com o que tem para hoje. E eu acho que se a gente conseguir entender isso, não só para os outros, mas para a gente mesmo, sem culpa, sem nada disso, se a gente conseguir se entender, se perceber dessa forma e perceber os outros, a gente realmente vai conseguir criar um ambiente mais inclusivo, mais onde realmente, porque querendo ou não, o fator emocional é o primeiro fator que vai influenciar ambiente de trabalho, produtividade, foco. Então, assim, destaco muito isso, especialmente nesse primeiro vídeo, justamente porque é extremamente importante que a gente não se esqueça que somos seres humanos, estamos lidando com aspectos físicos, emocionais, psicológicos, e tudo isso faz parte. Então,
líderes, vocês podem não ser psicólogos, vocês podem não ser treinados nisso, mas vocês são seres humanos, e seres humanos podem ouvir. Ouvir e escutar com atenção, que eu acho que nesse momento precisaremos muito. Isolamento social, esse distanciamento social. A coisa que mais tem se falado é que muitas pessoas estão se criando novas formas para que muitas pessoas que têm uma rotina baseada nesse ambiente social e ver uma aula disso e fazer uma coisa daquilo, encontrar um grupo de estudos, encontrar um grupo de, sei lá, qualquer coisa assim, de exercício físico, de fitness, de sei lá, puxar peso na academia. É importante a gente se lembrar que tudo isso faz parte. A gente precisa ainda, estando em casa, se movimentar, a gente precisa ainda, enfim, tudo isso. E existem já algumas formas de fazer isso, vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Aspecto humano. Realmente acredito que se a gente conseguir se lembrar de ser humano, que isso é extremamente importante, então a gente consiga daí sim desenvolver novas formas de trabalho e lidar com isso de uma forma onde todo mundo consegue aprender, todo mundo consegue colaborar, todo mundo consegue. É difícil, a gente tem uma capacidade limitada de leitos, de uma série de coisas, mas juntos já temos países que provam que se a gente trabalha junto, a gente consegue passar por isso de uma forma com menos mortes, com menos pânico, e desenvolvendo coisas que são habilidades que já estavam aí previstas como do futuro, mas o futuro chegou, gente. Então, o que a gente vai fazer? O que dá com o que tem pra hoje. Se você, meu último recado desse vídeo, se você está em uma posição de decisão, de tomada de decisão em empresas grandes e você ainda não entendeu a importância das pessoas, do isolamento, do distanciamento social, se você está em uma posição de tomada de decisão dentro de uma empresa e você ainda não entendeu a importância do distanciamento social e por que é importante as pessoas trabalharem de casa nesse momento, por favor, eu estou te pedindo, vem falar comigo. Se você trabalha para uma pessoa que toma decisões e ainda não entendeu isso e precisa conversar com alguém para entender melhor essa situação, sem pânico, para entender o que está acontecendo e por que isso está acontecendo e casos, para a gente discutir casos a respeito disso, vem falar comigo. Eu me disponho a ter essas conversas com pessoas que estão na tomada de decisão, não só porque eu estou acostumada a sentar numa sala com diretores, com CEOs, com gente que toma decisão, mas porque realmente eu entendo que muitas pessoas que estão tomando decisão vão ter que aprender rápido. O CEO da Alpargatas fez um post hoje no LinkedIn falando: quem está nessa posição hoje está tendo que aprender rápido. E se for esse o caso, gente, então vamos aprender rápido junto. Eu que estou acompanhando, que estou com uma série de informações, estou aqui me dispondo a passar isso não só aqui nos links, mas assim, me fala que eu me disponibilizo para ligar, para quem precisar ligar, para conversar com quem precisar, fazer um Skype, enfim, o que for. Para as empresas, para a gente conseguir, pelo menos, fazer a tomada de decisão com um pouco mais de consciência, com informação, com coerência, com exemplos de casos reais. Eu tenho uma planilha onde tem empresas de tecnologia que já estão mostrando custos e atitudes e como estão mudando o budget, como que isso está impactando diretamente tanto no dia a dia da empresa quanto em tomada de decisão em relação a aspectos financeiros. Então assim, gente, vamos conversando, vamos trocando uma ideia. Se vocês precisarem de algum direcionamento em relação a tudo isso, eu obviamente não vou conseguir traduzir todos os materiais sozinha. Se tem alguém aqui que se disponibiliza a fazer isso, me avisa, pra gente conseguir fazer essa troca. O que eu for achando, eu vou disponibilizar
o mais rápido possível aqui pra vocês. E, gente, tamo junto. Tamo junto, que junto a gente vai passar por isso, tá bom? A gente se fala.